Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Bem, esta semana foi uma semana de muita mudança, muita coisa a acontecer. Fui partilhando ao longo da semana, assim de forma muito breve, as mudanças que vão haver na minha vida nos próximos tempos. O podcast vai sofrer também uma mudança, já vamos falar sobre isso. E portanto, sinto que esta semana, passei a semana toda numa espécie de uma bolha, sabem? Em que efetivamente coisas que eu já sabia que iam acontecer se estão a começar a materializar. Tudo, apesar de ter sido planeado e pensado ao longo de alguns meses de forma muito rápida. E portanto sinto-me assim numa espécie de bolha fora da realidade, o que eu já sentia, acabei por ter vindo de férias e depois estas decisões assim todas rápidas, não apressadas, mas rápidas, uma mudança muito rápida, fizeram-me sentir assim um bocado fora, estão a ver? Estive doente esta semana também, mais uma vez. Podem ver pela minha voz que não está no seu melhor. E portanto também não sei até que ponto é que não é o meu corpo a ressentir-se um bocado sempre que eu vou tendo grandes mudanças e que acabo por estar assim com a cabeça mais desorganizada, fico doente. E no caso, dormi pessimamente mal esta semana, tive pesadelos praticamente todas as noites, dormi super pouco. E depois, pronto, fiquei um bocado doente, mas estou a ficar bem melhor já. E o tema do episódio de hoje é sobretudo sobre contar-vos desta mudança que vai acontecer na minha vida, mas também do peso que a mudança pode ter e da forma como lidamos com ela. E as nuances que há dentro de mudanças que podem ser ótimas, podem vir dar lugar a qualquer coisa melhor ou pelo menos diferente, ou uma coisa que queremos muito, mas nem por isso a mudança deixa de ter aqui umas nuances diferentes e que vamos falar no episódio de hoje. E é isto, vamos começar o episódio de hoje. Sobretudo a falar sobre o facto de eu ir mudar de casa e viver oficialmente com o João. Já tinha partilhado aqui convosco que desde o início da nossa relação, praticamente, vivemos juntos porque o João acabou por vir viver para a minha casa. Ele tem a sua casa, tem as suas coisas, mas naturalmente eu não queria deixar a minha casa é a minha moralhinha. Eu partilhei muito isso convosco no início do podcast. Eu tenho de assumir que é um traço meu de personalidade. Eu sou muito materialista, não no sentido de pejorativo, mas no sentido em que eu apego muito às coisas para ter o meu conforto, materializo muito nas coisas e associo muitas coisas que consigo ou as fases que passo às coisas, àquilo que eu tenho no momento em que essas coisas aconteceram. E, portanto, nós, apesar de vivermos juntos desde o início, porque acabou por ser a minha casa aquilo que é escolhido em minha casa, vamos finalmente mudar-nos oficialmente para vivermos juntos. E isso, e agora remontando aquilo que eu estava a dizer há pouco, tem um impacto para mim, porque fazendo assim um throwback ao início do tema para mim sobre a mudança, eu estou nesta casa desde há 4 anos atrás. E a minha vida há 4 anos atrás era completamente diferente. Eu vim com o propósito para esta casa de me mudar com uma pessoa com quem eu estava na altura, com quem já vivia noutra casa, mas esta era a casa em que efetivamente íamos começar a construir um futuro juntos. Não resultou. Eu, como já vos contei, passei provavelmente os piores 2 anos da minha vida, um ano contínuo em que a relação começou a desmoronar e se passou tudo aquilo que eu já vos contei em mais detalhe no episódio. E depois todo o meu processo de recuperação numa casa que se mantinha praticamente, se não exatamente a mesma, desde o momento em que eu vim para cá viver com essa pessoa. E portanto, nesta casa eu guardo os melhores momentos de facto ter tido a Nolita. É a minha primeira casa, é a primeira casa que no fundo eu construí
por mim, porque quem a decorou, quem decidiu a decoração toda, maioritariamente fui eu. E não sei, eu sinto que esta casa me faz lembrar naturalmente momentos muito duros, a fase mais dura da minha vida, mas a fase mais transformadora. E sinto que aqui foi onde eu construí o meu primeiro espaço pela primeira vez e agora deixá-lo custou um bocadinho. Eu sou muito, muito apegada às coisas, como vos disse, e sobretudo eu sinto que esta foi a casa onde pela primeira vez eu desfiz verdadeiramente as malas. Durante muitos anos da minha vida, desde o divórcio dos meus pais, quando eu tinha 9 anos, eu tive em guarda partilhada durante muito tempo, portanto, as malas andavam praticamente sempre a desfazer-se, desfaziam-se, estavam 3 dias desfeitas e voltava a fazer para mudar de sítio. Depois, na verdade, acabei por ficar uns anos com o meu pai e depois uns anos com a minha mãe, mas novamente desfaz tudo para ir para um sítio e volta-se a desfazer para ir para outro. E depois vim para a faculdade, andava sempre de malas feitas porque eu estava na faculdade ou estava a desfazer as malas para ir para casa e sempre a mesma coisa. Mudei de casa várias vezes em Lisboa e acabava, lá está, porque mesmo quando já estava numa casa minha, ir muitas vezes lá cima, ou andava aqui, ou andava ali, portanto andava sempre malas feitas. E sinto que a primeira vez que eu desfiz verdadeiramente as malas e assentei num sítio na minha vida que é meu, que é só meu e que eu sei que é verdadeiramente casa, foi nesta casa. E portanto, para mim, esta mudança tem este sabor agridoce. E além disso, para mim, na minha vida, eu estou habituada e sem dramatismo nenhum, mas que é verdade, a que todas as mudanças, e principalmente as grandes mudanças, estão associadas a um momento grande de dor. Portanto, quando eu comecei a mudar-me de um lado para o outro, foi pelo divórcio dos meus pais, que não vou alongar, mas já partilhei convosco que foi um processo de divórcio duríssimo, para toda a gente, acho eu, mas principalmente para os miúdos, não é? Para os filhos, foi muito, muito duro. Depois, a primeira vez que me mudei para o meu pai, definitivamente tive muitos anos sem contacto com a minha mãe. Quando me mudei para a casa da minha mãe, definitivamente perdi o contacto, praticamente, ou todo o contacto que eu tenho é apenas o indesejado e infeliz com o meu pai, desde que me mudei até agora. Depois, quando vim para a faculdade, apesar de ser uma mudança muito boa, sentia-me sempre deslocada durante muito tempo, sentia que não pertencia a Lisboa, mas também muitas vezes já não pertenço a Viana porque agora já estou longe há muito tempo. Quando me mudei para iniciar a minha vida com aquela pessoa, de repente volto a mudar porque algo de muito dramático acontece e temos a separação que tivemos. E por isso agora eu acho que finalmente estou numa fase muito segura de mim, muito tranquila, efetivamente provei a mim própria que consigo construir e manter tudo aquilo que eu quiser, mas vou mudar outra vez, desta vez numa fase mesmo muito calma, muito tranquila, muito ponderada, muito feliz, mas o meu subconsciente não deixa de estar alerta para o facto de que eu estou habituada a quando há uma grande mudança, há um grande período de sofrimento e, portanto, mesmo que haja uma coisa ótima por trás e que eu desejo muito, acho que o meu subconsciente não consegue deixar de estar alerta e de me preparar para a eventualidade do choque chegar. Eu tento controlá-lo, tento fazer a minha cabeça perceber de que nem sempre quando há uma mudança, porque há um padrão para trás que nos demonstra que sim, não quer dizer que não seja possível desconstruir esse padrão e não cumprir esse padrão, mas também não consigo apagar completamente estes meus pensamentos e, portanto, tem sido assim uma semana de muita agitação mental e por isso é que eu tenho dormido mal e acho que por isso é que também o meu sistema imunitário está assim mais fracote. E pronto, eu acho que é mesmo engraçado como na nossa vida, mesmo as coisas que nós queremos muito, para as quais lutamos muito, acabam sempre por ter assim um downside que nos faz pensar sobre isso. E na segunda-feira, que foi quando efetivamente eu liguei à minha senhoria, começamos a falar destas coisas todas e que efetivamente parei para falar com o João sobre como é que isto me fazia sentir, etc. E até foi, nós fomos para a cama e o João perguntou-me como é que eu me sentia com esta mudança toda e eu comecei a chorar imenso porque sinto que é o fim de uma era, sabem? E é bom, sinto que vou para uma fase da minha vida ótima, sinto que é
a prova de que mesmo quando coisas muito chatas e muito tristes nos acontecem, nós não somos essas coisas, somos aquilo que nos tornamos e que fazemos com elas. E sinto que eu fiz coisas mesmo muito, muito bonitas com aquilo que aconteceu comigo. E sinto que a fase que vem aí vai ser absolutamente maravilhosa. E daqui para a frente só vêm coisas mesmo super entusiasmantes. Estou mesmo feliz. Mas não deixa de ser o fim de uma era. E olho à volta para a minha casa e penso em tudo o que eu passei aqui. Em todos os momentos em que olhei à minha volta e não sabia exatamente como é que, não só qual é que seria o passo seguinte, mas como é que eu teria força para o dar, ou como é que isso ia ser possível. E lembro-me, olhem, de quando me separei, olhar para isto tudo, eu só dizia que não queria perder a minha casa, tudo o que eu não queria perder era a Nola e a minha casa, porque estava tudo a mudar e eu só tinha isto. E de repente, sei lá, pensar em tudo que eu passei aqui com as minhas amigas, nos momentos que passamos juntas, no choro, no riso, na brincadeira, na minha Nola bebê. E pronto, e custa-me deixar isso também, mas com a certeza de que vêm aí coisas muito, muito boas. Mas pronto, eu sinto que olho à minha volta e é mesmo isso que significa, é o fim de um ciclo. E o fim de um ciclo pode ter coisas ótimas, mas também não deixa de ter este sentimento agridoce. Ainda por cima, eu vou vender praticamente tudo o que está nesta casa e, portanto, nem sequer vou levar mesmo muito poucas coisas comigo. Portanto, vai ser uma mudança em que nem é mudar de casa e levar coisinhas daqui. A maior parte das coisas vão efetivamente ou ser vendidas ou ficar nesta casa para os próximos inquilinos. E, portanto, eu sinto que vou deixar aqui uma parte de mim, vou perder completamente a ligação com tudo o que está aqui dentro, mas também sinto, por outro lado, que esta mudança é mesmo necessária, porque apesar de me custar, a verdade é que eu associei esta casa a coisas ótimas, a momentos inacreditáveis e a uma fase da minha vida que eu construí muito boa, mas eu sinto que se há parte de mim que ainda está agarrada a um cordão umbilical de sofrimento, de dor, de dúvida, parte disso também não sei se não está associado ao facto de eu viver no mesmo sítio que vivia em todo o processo que foi esta fase muito difícil na minha vida, ao facto de todo o outro meu passado continuar de alguma forma ligado aqui. E eu sinto, atenção, eu não sinto isto no dia-a-dia, eu nem sequer me lembro disso. Para mim esta casa é a mesma coisa que eu construí, até porque mesmo dividindo a vida com essa pessoa, quem decorou esta casa, quem pensou em tudo, quem a estruturou fui eu. E portanto esta casa, eu sinto que ela é só minha, percebem? E olho à minha volta e nem sequer pensei mais nada, senão numa coisa que eu construí, que eu paguei, que eu fiz e sei tudo verdade. Mas o nosso subconsciente tem um papel muito poderoso e eu sei, principalmente agora, nesta fase de mudança, com todos os sonhos que eu tenho tido, que são maioritariamente ligados ao medo, à dúvida, à incerteza, que se calhar todo esse lado também está a ser alimentado por este meu lado de subconsciente, que é de lidar, ver e confrontar todos os dias esta realidade. E portanto, o processo de mudança é diferente para muitas pessoas. Eu não sou uma pessoa que adora mudança, já partilhei isto convosco. Eu acho que tento forçar-me a mudar, tento forçar-me a viver coisas novas, a não me manter sempre na mesma perspectiva, e acho que até aparento ser uma pessoa bastante dinâmica nesse sentido, mas isto é tudo menos inato, isto é muito trabalhado. E portanto, nós tínhamos pensado mudar-nos até ao final deste ano. Aliás, inicialmente nós íamos mudar-nos daqui a um ano, depois começamos a ponderar mudar-nos no final deste ano e de repente, por um conjunto de situações QB externas, acabamos por decidir que fazia sentido para nós, já que nos íamos mudar no final do ano, não fazia sentido continuarmos a gastar dinheiro a dobrar, a viver numa situação que na verdade era provisória. Se era para arrancar, era para arrancar, e portanto estamos nesse processo. É muito giro porque estamos a construir uma casa praticamente do zero. Fizemos uma espécie de projeto, os dois, na verdade maioritariamente eu, mas tudo com a aprovação de João, que precisava de aprovar tudo e fazer parte deste processo todo, e sinto que foi mesmo uma coisa a dois, sabem? Desculpa, Nolita, acabei de lhe dar uma cacetada. Sinto que, pronto, eu
eu tenho mais facilidade em idealizar a casa e idealizar esse tipo de coisas, mas foi sempre um projeto que foi muito conjunto e era uma coisa que era preciso e que é ótima para os dois. É o nosso primeiro grande projeto a dois juntos. Construímos a casa praticamente do zero, fizemos tudo à nossa medida, discutimos tudo, aprovamos tudo os dois e sinto que eu acredito que o João se sinta em casa na minha casa, faço tudo para que ele se sinta bem aqui, mas na verdade esta é a minha casa, foi toda idealizada por mim, ele não fez parte desse processo e acho que agora construirmos isto tudo do zero também vai ser super giro e novo para nós e importante também. Espero que a Nolita não sofra muito com esta mudança de casa, porque ela adora ir para a casa do João, adora ir para a casa das minhas amigas, mas sempre que chega aqui a casa é uma alegria sem igual. É mesmo a casinha dela e portanto eu espero que ela também se adapte bem e que fique contentinha. Espero que tenha uma mana até ao final do ano. Eu tenho muita vontade de ter outra bolinha de pelo, vocês não imaginam. E acho que também vai ser muito giro e vai ser muito bom para ela também para esta adaptação, não é? Para se sentir mais acompanhada, para passar menos tempo sozinha. Portanto, se já está a começar uma mudança, eu sinto que os próximos meses vão ser uma grande, grande mudança, não é? E portanto, olhem, tenho-me sentido sobretudo numa grande ressaca emocional, muito expectante também, muito feliz e não me interpretem mal. Tipo, eu estou a falar sobre isto porque acho que quando as coisas são muito boas, estamos numa nova fase, temos muita tendência a falar deste lado todo de excitement, de novidade, das coisas boas, a casa nova, mas pelo menos para mim há todo um lado emocional com uma carga de medo, de dúvida e de incerteza que é precisamente associada a esta minha inércia em mudar, a este meu lado mais materialista de me agarrar às coisas, mas acho que também vai ser importante e portanto o podcast vai passar aqui para uma segunda season também. Vamos mudar o cenário, vamos mudar tudo. Eu vou continuar a gravar em casa, a fazer tudo tal e qual como tem acontecido até agora, mas o pod vai ter um próprio quartinho para si. Olhem, acho que vai ser, também é importante para o podcast acompanhar a minha vida, porque na verdade este podcast é maioritariamente sobre a minha vida, sobre a minha cabeça e se eu vou mudar o podcast também e portanto sinto que também vai ser giro ver esse acompanhar o podcast, vai comigo, esteve comigo em estúdio, depois mudou-se a estrutura toda, viemos para casa, nesta casa que é o exato reflexo de tudo aquilo que eu vou partilhando no podcast e que na verdade foi onde tudo isso se construiu, porque eu sinto que renasci com tudo o que aconteceu dentro desta casa. E agora que vou para um novo sítio, que vou para uma nova aventura, para uma nova vida, vocês na verdade vêm comigo e vêm fazer parte de todo esse processo. E portanto acho que vem aí uma fase muito, muito gira. E é isto. Acho que vai ser uma fase mesmo super engraçada e que, olhem, que vamos descolar-nos de toda a má vibe que aqui podia haver. Vamos descolar-nos também de todas as coisas maravilhosas que aqui existiram e vamos começar uma nova fase de podcast, uma nova fase de Carolina, espero, e acho que vai ser mesmo super, super giro. E isto da mudança também me leva para um lado que traz um tema grande das últimas semanas e que eu falei no episódio passado, que é a forma como nós lidamos de forma diferente com as coisas. Na verdade, eu pensei nisto porque da mesma forma que eu lido com a mudança de uma forma completamente diferente, se calhar, do que outra pessoa qualquer, e que para outra pessoa possa parecer ou que eu estou a ser fútil, ou que eu estou a dramatizar, ou que eu tenho a relativizar, que só vou para uma vida melhor, que só vou para uma casa muito melhor, que é só uma mudança de casa e que não significa nada e que isto é um drama. Isto fez-me pensar sobre, de facto, a diferença de perspectiva e o quão a nossa perspectiva influencia a forma como vivemos as coisas para um tema que esta semana também me abalou outra vez um bocadinho, que foi o tema da morte do Diogo Jota, mas mais na perspectiva do tema do Ronaldo. Na verdade, esse tema só evidencia que nós estamos muito pouco aptos a respeitar a forma diferente como as pessoas lidam com cada tema. Não só a forma como lidam, mas a forma como veem e vivem. E como
nós não sabemos nada sobre a vida dos outros e estamos sempre muito preocupados em tecer julgamentos, em ter uma opinião muito formada do alto do nosso pedestal. E da mesma forma que em situações tão dramáticas como essas, tudo tem a ver com a perspectiva, com razões pelas quais nós nem sabemos porque é que as pessoas estão a tomar determinadas decisões ou porque é que se sentem de determinada forma. E chocou-me muito esta semana ver a crítica aberta, o insulto, porque, primeiro ninguém sequer tem de concordar com nada do que nós fazemos ou não. Se não impacta a vida dos outros, ninguém tem rigorosamente nada que concordar ou deixar de concordar. Mas passar do comentário de se concordar ou não com determinado comportamento para se passar para a crítica zero construtiva, o insulto, o denegrir alguém custa-me imenso. E a verdade é que eu sinto que, olhem, no episódio passado, por exemplo, também vos falei de que acredito que as pessoas são genericamente boas e que as más é que falam mais alto. E de repente a vida põe-me algumas situações, mesmo na minha vida pessoal, em que me faz pensar efetivamente que há pessoas que sabem zero sobre nós, mas que por algum motivo acham que têm o direito de falar ou de ser comentários ou até muitas vezes inventar histórias porque ou estão mal com a sua vida ou porque alguma coisa na vida delas correu mal e que em vez de se autorresponsabilizarem e fazerem a sua vida andar para a frente e comentarem menos a vida dos outros, têm a necessidade de parar para inventar histórias, para criar gossips, para falar mal de alguém, para ter um ódio de estimação. E efetivamente preocupa-me muito como as pessoas gostam de ter um ódio coletivo, sabem? Do dia para a noite passamos de bestiais a bestas e as pessoas encarnam uma nova pele e perdem tempo a comentar a nossa vida, a falar mal de nós, a espalhar coisas sobre nós que são mentiras e que são completamente desnecessárias. E na verdade isto é sempre um teste para mim, lá está, ainda a semana passada vos disse que acho que as pessoas são genericamente boas e que não lido assim tanto com esse lado, esta semana lidei bem em vários aspectos da vida e a verdade é que é sempre um teste saber o que se faz com isso, como é que se reage a isso, se quer se reage ou não, porque na verdade eu acho que muitas vezes nem sequer temos de reagir a nada, sabem, a melhor reação é deixar as pessoas com o problema e a guerra delas só e seguir em frente e cagar honestamente nesse tema. Mas por outro lado eu acho que também quem não se sente não é filho de boa gente, não é? E para mim, eu já vos disse isto, eu tenho muita dificuldade em aceitar só que não agrado e seguir em frente, sabem? Tenho um bocado a necessidade de perceber o que é que fiz e depois fico sempre a achar que é qualquer coisa que eu fiz e mesmo que eu ache e esteja consciente daquilo que eu faço e que o problema não é meu necessariamente, fico sempre com essa réstia de dúvida e isso consome um bocadinho, mas a verdade é que juntando tudo, eu acho que é importante aceitarmos que cada um tem a sua forma de viver as coisas, cada um tem a sua forma de percepcionar as coisas, há temas que nos são mais sensíveis do que outros, a forma e aquilo que nós vivemos no passado implica muito a forma como vamos viver para a frente, a nossa perspectiva, os nossos medos, a forma como encaramos. E isso, na verdade é uma perspectiva só nossa, não tem de ser criticada, não tem, muito menos da forma que o é, seja por que razão for. A minha aversão à mudança pode ter muitas razões válidas, a decisão de cada um relativamente a cada tema pode ter mil e umas razões válidas que nós queiramos explicar porque queremos. Toda a gente quer ser gostado, quer ser aprovado, não quer ser mal entendido, mas a verdade é que se perdermos muito tempo a explicar-nos, ou sequer se tentarmos agradar, ou se tentarmos explicar, ou se tentarmos clarificar, vamos só perder tempo com coisas que não valem a pena. E na verdade, para mim, o filtro é sempre pensar que. Não sei se quero perder tempo da minha vida a explicar coisas a pessoas que também não demonstram valer minimamente a pena, sabem? Então, pronto, não sei, tem sido uma semana mesmo de imensa reflexão e queria trazer este tema aqui ao podcast, não quero que me entendam mal, obviamente eu vou mudar para melhor, é uma decisão minha, estou super feliz, acho que vai ser uma fase também com o João super gira, mas isso não significa que não tenha todo outro lado emocional, que não tenha peso, que uma mudança não nos custe, que o fim de um ciclo não custe sempre, porque, sei lá, eu
na verdade, eu adoro a minha vida, eu adorava a minha vida muito antes do João aparecer nela. Eu adorava tudo aquilo que planeava para os meses e anos a seguir sem nunca pensar nele. Ele entra na minha vida, os planos mudam, como é óbvio, e é ótimo, mas isso não significa que não custe um bocadinho e que não deixe saudade. E pronto, há pessoas como eu, muito saudosistas, muito materialistas e muito pouco conformadas com a mudança, custa sempre um bocadinho. Mas pronto, eu acho que o episódio de hoje é sobretudo sobre isto. Acho que não nos devemos sentir culpados por isso. Devemos abraçar todo este lado de dúvida e de incerteza e perceber que é perfeitamente normal. E não é por isso que é mau, não nos devemos sentir mal por isso, porque também haver todo um lado de dúvida é normal. Isso não invalida em nada as coisas boas. Ahm, mas é perfeitamente normal que nos sintamos assim. E, E na verdade, estranho seria se ao tomarmos uma decisão não sentíssemos um friozinho na barriga, se ao deixarmos a nossa vida tal e qual como ela é para construir uma nova fase, isso não nos custasse, significa que aquilo que vivemos para trás valeu imensa pena, que estamos felizes, que temos consciência da importância das decisões que vamos tomando e que, sobretudo, percebermos que há todo o sentido em esperarmos o melhor, em estarmos excited, mas também acho que é importante prepararmos para o pior e percebermos que, por um lado, todo este lado de saudosismo é normal e, por outro lado, também não sei se não é a nossa mente a preparar-nos para, se as coisas não forem tal e qual como nós as idealizamos agora, vamos nos preparar para o e se. E eu tento mesmo não pensar nisso, é uma coisa sobre a qual não tenho pensado. Até porque todo este meu medo de largar a minha vida antiga, para mim, fez-me perceber que, pá, se eu precisar de construir tudo outra vez, tudo se faz, já fiz uma vez, hei de fazer 1000, espero não ter de fazer e vou fazer tudo e trabalhar para não fazer, mas a verdade é que dividirmos a vida com outra pessoa é o maior risco que temos na vida. Não há nenhuma garantia de que vá correr bem. Na verdade, depositamos nessa escolha um grande peso, mas tudo se faz e olhem, não tenho dúvidas nenhumas que vem uma fase super gira. E vemo-nos no próximo episódio. Vocês vão acompanhar tudo. E vamos ver também como é que a Dona Nola se sente. Espero. Ai, desculpem, estou sempre a bater nisto. Espero que feliz, não é? Espero que não sinta diferença. Acho que na verdade a casa dela também é onde eu estiver. E a minha também é onde ela está, sempre. E é isto. Espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos no próximo domingo. E até lá. Até ao próximo episódio. Ai, minha gorda. Estou fofa. Vamos? Sim? Bora lá. Mais um episódio, Nola.